Oi, Bia! Boa noite! Tudo bem? Tudo jóia? Tá lindo o seu cabelo, amei! Oi, Vini! Tudo bem? Boa noite! Pessoal, vamos aguardar aí um pouquinho, as pessoas estão entrando. Vamos aguardar aqueles 5 minutinhos, 3 minutinhos do início da aula. Oi, Marta, tudo bem? Ai, ai. Amei, Bia, o seu cabelo, viu? Nossa, Bia. Gente, a Bia, a Beatriz, ela é nossa iniciação mirim, né, Bia? Ela é aluna de graduação lá da enfermagem da USP e nos ajuda em alguns projetos. Tá ótimo, né? Ah, que bom, obrigada, Bia. Vou contar uma história nessa quarta-feira chuvosa. Vou tentar contar algumas histórias para vocês, porque quando alguém conta uma história, né, pra gente, geralmente a gente guarda essa história. Então a noite de hoje é uma noite de histórias. Ai, boa noite, pessoal tá entrando. Silvinha, tudo bem? Gente, faz um bom tempo que eu não faço uma live sozinha. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz uma live sozinha. E eu resolvi fazer essa live para contar um pouquinho da história de pesquisa, que quando eu abri os olhos já se passaram 16 anos. E aí você vai vendo, né? Aonde a vida não vai nos levando, né, Silvia? A gente que tem em comum aí o Mato Grosso na nossa vida e hoje nós estamos aqui em São Paulo, né? Olha como a vida faz a gente se cruzar de alguma maneira, né? Não foi no Mato Grosso, mas a gente se encontrou aqui em São Paulo. Boa noite, Márcia. Boa noite. Tem pessoas que eu não conheço que estão aqui. Sejam super bem-vindos e bem-vindas. Nessa noite de quarta-feira, chuvosa em São Paulo. E como eu estava dizendo, nós vamos contar algumas histórias. A gente dá aqui uns 5 minutos de tolerância, porque aqui vai ser uma história / aula, certo? Para a gente conversar um pouquinho, vou me apresentar, vou contar um pouco da história das minhas linhas de pesquisa e falar, óbvio, né, da Éfion, das cápsulas e como ela entrou na minha vida de pesquisadora e veio de encontro com aquilo que eu acredito, né? Oi, Ale, tudo bem? Então, pessoal, só para avisar vocês que a live ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram e ela também vai ficar disponível no YouTube da Éfion, tá? Eu quero agradecer aí a Márcia administrativa da Éfion. Ela que está por trás, juntamente com os CEOs, para acontecer, né? Toda essa história. Oi, Priscila, tudo bem? A Priscila é nutricionista da Éfion, também dá um super apoio. Quem não conhece o canal do YouTube da Éfion, só vocês clicarem Éfion Nutrição no YouTube que vocês vão encontrar aí o canal da Éfion e a Priscila fala de vários assuntos. Bem, pessoal, então vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Flávia, eu sou farmacêutica bioquímica, me formei no Mato Grosso, fiz mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso com nutrição, aonde o meu mestrado ele foi avaliando a restrição proteica sobre a secreção de insulina em ratas prenhas. Olha que interessante, naquela época
eu tinha a possibilidade de fazer no departamento de farmacologia e eu quis fazer na nutrição com a professora Márcia Latorraca, e ela tinha esse projeto e envolvendo nutrição. Então a gente fazia uma ração hipoproteica e ministrava nas ratas e nós avaliávamos proteínas de ligação da secreção de insulina na ilhota pancreática. E ali, a minha paixão já pela biologia molecular, pelas proteínas, conexínas, foi crescendo. Naquela época, há 12 anos atrás, não tinha doutorado, para vocês verem, no departamento de medicina da da Universidade Federal do Mato Grosso. E eu vim para São Paulo e fiz o meu doutorado no departamento de biologia celular da USP, trabalhando com cicatrização de feridas, desenvolvendo nanocarreadores para cicatrização de feridas. No meio termo, enquanto não estava acontecendo, porque na pesquisa nada era... você acredita que é uma velocidade, mas é uma velocidade totalmente diferente. E aí, eu comentei com a minha orientadora do doutorado, posso fazer uma suplementação usando vitaminas antioxidantes para cicatrização de ferida? Olha aí a nutrição na minha vida. E nós fizemos uma suplementação com vitaminas C e E para avaliar a cicatrização de feridas. E nós obtivemos um excelente resultado. Olha a nutrição. E nesse momento, na minha vida, entrou a inflamação e o estresse oxidativo e as enzimas antioxidantes. E aquilo que eu havia estudado na faculdade começou a fazer sentido para mim. E eu sempre gostando de formas não medicamentosas para o tratamento. Eu dei aula muito tempo, hoje já ainda continuo dando aula, hoje falando bastante de todo o metabolismo, usando as vitaminas, os minerais, falando dos prebióticos, né? Na ciência básica, no metabolismo básico, mais aplicado à clínica. Fiz um primeiro pós-doutorado com exercício e agora estou no meu segundo pós-doutoramento na Faculdade de Medicina, com a supervisão do Dr. José Pinhata, no Laboratório de Produtos e Derivados Naturais, no LIM 26, na Faculdade de Medicina. E nesse processo, o Sr. Vitor, né, o Sr. Vitor Neme, ele levou até nós uma patente que é a que vocês conhecem, né, que a Effion, ela trabalha, ela divulga, né, aonde vocês conhecem as cápsulas LL1 e a silimarina. Quando o seu Vitor chegou com essa proposta de nós trabalharmos essa patente em um modelo de desafio, ele gostaria de desafio. Por quê? O seu Vitor, ele tem mais de 20 anos de experiência em nutrição animal. E ele viu vários efeitos de ganho de massa muscular nos animais. E ele falou, olha, eu quero saber quais são os mecanismos. Como eu já tinha um background de inflamação, estresse oxidativo, a parte endócrina, nós fizemos um modelo animal de obesidade e resistência à insulina. E nós testamos as cápsulas, uma versão das cápsulas LL1. Nós fizemos um estudo pré-clínico. E agora vocês sabem que, quem não sabe, nós estamos aí finalizando a primeira fase de um estudo clínico, onde a gente vai falar sobre esse estudo clínico em um segundo momento. Bem, então só estou contextualizando para vocês saberem quem eu sou, de onde veio as cápsulas. A Effion nasceu, né, desse trabalho, dessa pesquisa, juntamente com a Márcia, o Dr. Pinhata, o seu Vitor e eu. E, muito importante, gente, todos esses trabalhos, eles foram realizados com a participação de vários pesquisadores, de vários colaboradores, que eu quero agradecer, não vou falar o nome de todo mundo para não deixar, mas pessoas da Universidade de São Paulo, tanto do ICB, como dos outros LINs na Faculdade de Medicina, universidades internacionais, então eu quero agradecer a todos que participam.
Bem, dito isso, eu vou comentar alguma coisa com vocês aqui. Na verdade, eu quero fazer perguntas para vocês. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu sempre pergunto assim: você quer ser uma casa de primeira ou uma casa de segunda? Então, eu quero saber de vocês. O que vocês querem quando você vê uma casa construída com material de primeira e você tem uma casa que você construiu com material de segunda? Qual das duas vai te dar mais trabalho? Então, com certeza é uma história do barato que sai caro. Por quê? Porque com uma casa de segunda, consequentemente, você vai ter que fazer reformas constantes. Mas aonde entra o sistema antioxidante? O que é? A gente está falando de ciência ou está falando de construção? Essa analogia eu gosto muito de usar nas minhas aulas. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós comemos. Não é só o que a gente absorve. Por quê? Porque dependendo do que nós fazemos a ingestão, nós iremos modular a nossa microbiota. E quando você modula essa microbiota, você pode ter efeitos sistêmicos benéficos, como também pode ter efeitos sistêmicos deletérios ao nosso organismo. Mas antes de nós chegarmos na microbiota, eu quero trabalhar alguns conceitos básicos com vocês. Por quê? Quem acompanha a Effion, tanto nas suas postagens, nas suas publicações, nós falamos muito sobre quais são os efeitos do suplemento no sono, na obesidade, na ansiedade. Mas como um suplemento, ele pode atuar em várias condições, sejam condições fisiológicas ou condições de saúde. Por que pode dar bem-estar? Então, quando nós falamos o conceito de saúde, segundo a OMS, ele é um conceito extenso, né? Não é somente você ter uma saúde física, mas a mental, saúde financeira, bem-estar de moradia. Hoje nós vamos nos ater ao conceito de saúde física. Quando você fala em saúde, consequentemente, vem uma palavrinha que é equilíbrio. Quando nós falamos de equilíbrio, eu vou colocar uma outra palavra que é homeostase. Então, como eu consigo alcançar a homeostase? A homeostase nós conseguimos alcançar através do meu organismo, ele trabalhando de uma maneira equilibrada. O que significa isso? Significa que o meu organismo, ele consegue metabolizar e eliminar tudo aquilo que é produzido de uma maneira que, se em excesso, vai se tornar deletéria ao nosso organismo. Aqui eu vou colocar um conceito muito importante, que são as enzimas antioxidantes. Oi, pessoal. Gente, muito legal ver amigos aí de longa data, de infância. Beijos. Aqui eu quero trazer um conceito muito importante, que é o sistema antioxidante endógeno. O que é o sistema antioxidante endógeno e o sistema antioxidante exógeno? Endógeno é aquele que o nosso organismo ele produz para proteger o nosso organismo contra aquelas substâncias que são produzidas durante o metabolismo. Bem, então eu tenho um sistema que protege meu organismo contra essas substâncias que são produzidas. Aqui eu vou introduzir mais um conceito, que são as espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio. Elas são conhecidas vulgarmente como radicais livres. Uma hora eu conto para vocês por que eu chamo de espécies reativas.
Então, as espécies reativas, vulgarmente conhecidas como radicais livres, elas são produzidas de maneira endógena. O que significa? Que para a minha vida elas são primordiais, elas são constitutivas. Outra palavrinha que eu gosto de usar. Constitutivo significa próprio. Então, quer dizer que o meu organismo, ele produz espécies reativas, radicais livres, que vão ajudar na minha sobrevida? Sim! Essas espécies reativas são produzidas durante a cadeia respiratória. Cadeia respiratória? Lá na mitocôndria, quando a glicose ela é quebrada, ela vai produzir espécies reativas. Mas o nosso organismo ele tem o sistema antioxidante endógeno, que vai equilibrar. Então, se essa espécie reativa ela é produzida numa quantidade fisiológica, meu sistema antioxidante endógeno consegue fazer o quê? Equilibrar. Não vai deixar com que essa espécie reativa tenha um efeito deletério. Então, para que nós tenhamos o equilíbrio, o meu sistema antioxidante endógeno ele consegue equilibrar, ele consegue imobilizar essa espécie reativa para que ela não cause efeitos deletérios. Então, eu falei de mitocôndria, falei de metabolismo, coloquei a glicose aqui como excesso. A glicose, então, é uma condição endógena do meu organismo, produzir espécies reativas, sistema antioxidante endógeno. Mas quem são esse sistema? Quais são as proteínas que fazem parte desse sistema antioxidante endógeno? Olha, por que é importante eu falar delas aqui? Por quê? Nós temos a superóxido dismutase. Nós temos a glutationa peroxidase, nós temos a catalase, nós temos o sistema da glutationa redutase. Estou falando as principais, tá? Quando eu falo de todas essas quatro, quando eu falo da glutationa peroxidase, eu quero fazer, para que eu tenha essa enzima no meu organismo, eu preciso do selênio. E o selênio, ele é um mineral que a gente obtém só através da ingestão de alimentos. Então, fica a dica aí, selênio. Então, eu preciso ter selênio no meu organismo para produzir a glutationa peroxidase. Fora as selenoproteínas, que também fazem uma ação de extrema importância, elas ficam circulando com atividade antioxidante. Depois, eu tenho a catalase, que tem o ferro na sua molécula. Depois, eu falei para vocês da sódio, superóxido dismutase, que eu preciso do zinco, eu preciso do cobre e eu preciso do ferro. Então, desculpa, gente, zinco, ferro, e cobre. Então, eu preciso desses 3 minerais para formar a superóxido dismutase. Então, vocês estão observando que mesmo meu organismo produzindo, eu preciso fazer a ingestão desses minerais para que o sistema antioxidante endógeno funcione, certo? Eu falei para vocês que a produção de espécies reativas, ela acontece principalmente na mitocôndria. Gente, tem outros locais, tá? Mas aqui a gente vou tentar ser um pouquinho mais sucinta. Na mitocôndria e da quebra da glicose. Vou contar para vocês. Tem uma enzima que é exoquinase, que se a gente não tiver magnésio, que é um cofator extremamente importante, simplesmente não ocorre a via glicolítica. O que é a via glicolítica? A quebra da glicose. Então, quer dizer que o magnésio ele é de extrema importância para o início da via glicolítica, da quebra da glicose. Um outro mineral extremamente importante,
o cromo. Por quê? Porque o cromo, ele ajuda, ele se liga ao receptor de insulina, fazendo com que esse receptor ele fique mais ávido, que ele fique mais atraente, que ele atraia mais a glicose, certo? Para que ocorra toda a via de entrada da glicose na célula, para que ocorra a quebra. Ok. Então, eu estou falando aqui da importância desses minerais no nosso organismo, no sistema antioxidante endógeno e no metabolismo, para que ocorra o equilíbrio. Uma coisa muito importante que eu queria dizer a vocês, que aqui é um conceito de nutracêutico. O que é um nutracêutico? Nutracêutico é todo suplemento que ele é toda substância que ela tem a capacidade de atuar em uma via metabólica no nosso organismo. Então, todos esses minerais, eles fazem parte do nosso organismo. Para que ocorram as reações metabólicas, a gente tem que ter esses minerais. Lembra da analogia da casa? Eu costumo dizer o seguinte: carboidrato, lipídio, ácidos nucleicos, eles são os tijolos, o alicerce. Quando você vem para vitaminas e minerais, é a argamassa. Então, você não consegue erguer uma casa sem a argamassa. Então, tenha em mente a importância das vitaminas, minerais no nosso organismo, certo? Então, quer dizer que, em equilíbrio, nós produzimos espécies reativas, mas o sistema antioxidante endógeno, ele consegue, não é aniquilar, ele consegue inibir ali a atividade deletéria dessas espécies reativas. Mas eu sou uma adepta a proteger determinados conceitos que as pessoas falam, as espécies reativas, os radicais livres, eles são péssimos. Muito pelo contrário. Quando em equilíbrio, as espécies reativas, radicais livres, eles estimulam o processo de cicatrização, estimulam a produção de demais proteínas como PGC1-alfa, que é um fator de transcrição mitocondrial extremamente importante para aumentar o número de mitocôndrias. Lembre-se, eu falei numa questão fisiológica. O mesmo conceito, ele vem para a inflamação. Todas as citocinas, fatores de transcrição, quando você tem uma reação, uma produção fisiológica, que é o constitutivo, elas são responsáveis pela manutenção da nossa vida. A questão é o desequilíbrio, tá? Ok, mas e o sistema antioxidante exógeno? É aquele sistema em que nós temos que fazer a ingestão, mas que não necessariamente eles fazem parte de uma via metabólica. Na verdade, eles fazem parte, mas eles não são essenciais para a nossa vida. Tirando a vitamina C, que é extremamente importante, né, no nosso organismo, assim como as vitaminas do complexo B, o nosso organismo até produz essas vitaminas. Olha bem como o nosso organismo ele é inteligente. Aquilo que vem de fora, as enzimas antioxidantes exógenas, que nós encontramos aí na natureza, nos alimentos coloridos. Flavonoides, polifenóis, eles são captadores, a vitamina C, eles são captadores dessas espécies reativas. Então, quando você faz a ingestão desses antioxidantes exógenos, o que eles fazem no nosso organismo? Eles equilibram juntamente com o sistema antioxidante endógeno, certo? E eles têm uma função muito importante. Tudo isso que eu estou falando para vocês é o que a gente chama, principalmente as enzimas do sistema antioxidante endógeno, elas fazem parte do sistema detox, de detoxificar, de transformar, certo? No nosso organismo. Então, muitas vezes a gente vê assim, um suco detox. Gente,
não é bem assim. O nosso organismo, ele que tem essa função de detoxificar, de transformar, certo? Esses xenobióticos, aquilo que não é próprio do nosso organismo, ou aquilo que é próprio, de uma maneira que não cause nenhuma doença. Então, eu estou falando aqui homeostase, espécies reativas, sistemas antioxidantes. Quando eu tenho um balanço, equilíbrio dos dois, eu tenho saúde. Ok. Mas e quando acontece um desbalanço? Boa noite, pessoal. Alguém quer chutar aí quando ocorre um desbalanço desse sistema antioxidante endógeno e aumento das espécies reativas? Gente, eu estou vendo várias alunas minhas aqui, alunos. Então, quando ocorre esse desbalanço de espécies reativas, aumento de espécies reativas, baixa quantidade de sistemas antioxidantes, que condições nós temos aí? É uma condição comum a todas as doenças. Boa, Bia! O estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É o desbalanço. O estresse oxidativo, assim como o processo inflamatório, ele é uma condição comum a todas as doenças. Obesidade, o diabetes, ansiedade, até o Alzheimer, as doenças intestinais. Então, quando você vê uma condição, doenças de pele, as doenças autoimunes, então é uma condição que você observa em todos os sistemas, porque houve um desbalanço entre essa produção, certo? Houve o quê? Um aumento na geração de espécies reativas, radicais livres, e o sistema antioxidante endógeno ou exógeno, ele não consegue fazer o quê? Ele não consegue inibir a atividade deletéria dessas espécies reativas no nosso organismo. Então, o que acontece? Poxa vida, se a pessoa tem uma carência nutricional de vitaminas, consequentemente ela vai ter um estresse oxidativo. Então quer dizer que se ela faz a ingestão de excesso de... a gente fala de alimentos, mesmo excesso de açúcar, excesso de lipídio, excesso de proteína, quando a pessoa faz o uso de medicamentos. Então, isso pode sim vir a gerar o estresse oxidativo. Muito importante. Não tem mais ou menos estresse oxidativo. O estresse oxidativo ele é uma condição. Então, não tem pouco e nem muito estresse oxidativo, tá? Mas, a gente farinha branca. A farinha branca, você lembra, glicose. Não só a farinha branca. Boa colocação. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós lemos o rótulo de um produto e você começa a ver nomes que você fala, não, aqui esse nome é muito diferente, esse nome eu não conheço, esse nome não faz parte da minha dieta, normal, não é carboidrato, proteína, lipídio. Aquilo tudo ali, ele é diferente, é um xenobiótico. Vai gerar uma produção excessiva de espécies reativas e o nosso organismo ele vai ter que dar conta daquilo, certo? Então, tome cuidado quando você começar a ler corantes. Quantas pessoas, às vezes, elas acabam não tendo reação alérgica a corantes? Por quê? Porque ela tá ali e gera um desbalanço. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, eu tenho o estresse oxidativo, falei das espécies reativas, mas tem um fator muito importante que eu gostaria de destacar, que é a inflamação, junto com o estresse oxidativo. A inflamação, quando a gente fala de uma inflamação não fisiológica, uma inflamação crônica, onde a gente observa, vou citar aqui o exemplo da obesidade, porque é uma condição que a gente trabalha lá no laboratório.
É uma condição que a gente vem estudando aí. Quando a gente fala de obesidade, a gente lembra que o tecido adiposo, ele é um tecido que ele secreta adipocinas de uma maneira crônica. Quem que são essas adipocinas? IL-6, estimula fatores para macrófago do tipo 1, que são inflamatórios. Então, você tem uma condição inflamatória. E o estresse oxidativo, a geração de espécies reativas também está acontecendo naquele momento ali. E o que acontece? Quando você tem um aumento de espécies reativas, ela vai lá naquela proteína NF-κB, que é o fator de transcrição de citocinas inflamatórias, e fica estimulando ela a quê? A gerar mais citocinas inflamatórias. Então, as espécies reativas, elas têm a capacidade de estimular um fator de transcrição de proteínas inflamatórias, consequentemente vai aumentar a geração de inflamação. Essa inflamação, quando se tem um aumento dessas citocinas inflamatórias, elas, sabe o que elas fazem? Elas vão lá no fator de transcrição para as enzimas antioxidantes endógenas e abaixa a produção desse sistema antioxidante endógeno. Então, vocês estão observando que é um ciclo. Se eu aumento espécies reativas elas aumentam a geração de citocinas inflamatórias diminuem a produção do sistema antioxidante endógeno. E a via também é ao contrário. Quando você estimula muito as espécies, as citocinas inflamatórias, vice-versa, é um ciclo, tá? Que você pode começar com o estresse oxidativo ou você pode começar com a inflamação, tá? É uma tríade que trabalha junto. Quando você tem isso em excesso ou de uma maneira crônica, aquilo ele vai sendo constantemente, aquilo ali vai começando a causar efeitos deletérios no nosso organismo. Então, você começa a observar um mau funcionamento de alguns sistemas, você começa a observar a instalação de algumas doenças. Por exemplo, então, quando a gente vê uma condição, a gente está falando da obesidade, diabetes tipo 2, quando você pega a literatura para fazer uma revisão, você observa que esses pacientes, muitas vezes, eles têm dificuldade, têm deficiência em algumas minerais que eu citei no início da nossa live. Tem deficiência de zinco, tem deficiência de vitamina D, a gente tem deficiência de magnésio, selênio. Então, já são pessoas que já têm uma deficiência e, consequentemente, aumenta as espécies reativas e, consequentemente, você tem uma quantidade, você tem aí um aumento da inflamação. Quando eu comentei lá no início sobre o suplemento, que eu falei, poxa vida, eu ouço sempre a F1 publicando sobre os efeitos do suplemento em diversas comorbidades, em diversas doenças. Por quê? Porque quando o suplemento ele foi desenhado, foi pensando no efeito sinérgico desses elementos no nosso organismo. Só que se você parar para pensar, para que você consiga absorver esses minerais, você precisa na prática, modular essa microbiota. Como essa microbiota ela é modulada? Nós utilizamos pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? Ótimo, Carla. Diminui o sistema imunológico, excelente, porque o zinco ele é primordial para a modulação de TH1 para TH2, que é o linfócito anti-inflamatório. Gente, o zinco é extremamente importante. Carla, vou puxar para a pele aí, né? Para a saúde do epitélio, não só intestinal, mas para a pele também, porque faz parte do sistema antioxidante, faz parte. O zinco, ele diminui a ativação de NF-κB, atua numa via de ativação boa, tá? Então, voltando,
Quando eu comento com vocês da importância dos minerais no suplemento e fazendo parte da saúde do nosso organismo, mas e para melhorar a absorção desses micronutrientes? Você precisa modular, preparar a sua microbiota. A Aefion, né, em nome do seu Vitor, ele já estuda o desenvolvimento de prebióticos para saúde animal, como eu disse no início. E para isso, por que não estudaram os probióticos? É simples a resposta. Nós temos todas as bactérias, boas ou ruins, no nosso intestino. Então, nós temos as comensais e nós temos as patogênicas. O que acontece? Quando você tem uma microbiota em equilíbrio, em homeostase, você tem as bactérias comensais, as benéficas, em uma quantidade maior do que aquelas patogênicas. Então, essas bactérias benéficas, elas conseguem inibir a proliferação daquelas patogênicas. O que acontece? Não é muito mais fácil você regar aquele terreno que já é um terreno fértil, estimulando o crescimento dessas bactérias benéficas, dando os prebióticos, do que muitas vezes você tentar jogar uma semente em um terreno e você não adubar. Então, eu costumo, quando eu estudo e quando eu penso na Aefion, nos prebióticos, você pensa, para mim, eu penso como um adubo, que simplesmente você está adubando a sua microbiota para que floresça tudo aquilo que é seu e que está ali. Por quê? Porque você muitas vezes não consegue colonizar a microbiota com os probióticos. Então, eu vou parar de usar probiótico? Não, de maneira alguma. Né? Cada profissional tem uma conduta. Como eu, juntamente com toda a equipe, nós pesquisamos, nós temos essa visão de estimular aquilo que já está no nosso organismo, certo? Então, quando nós fizemos os estudos pré-clínicos, que todos os artigos pré-clínicos, a gente já submeteu o primeiro artigo clínico, que ele está em avaliação, a gente está escrevendo até o final de dezembro, aí a gente está submetendo mais 2 artigos com a microbiota. A gente está segurando só um pouquinho as informações, mas ano que vem a gente vai conversar muito sobre isso, porque a gente vai trazer para vocês resultados muito positivos que nós tivemos e que esses resultados nos levaram a uma fase 2 de pesquisa dentro da Aefion, tá? Mas voltando, o que acontece? Quando nós publicamos os 2 primeiros artigos e nós observamos uma melhora na esteatose hepática dos camundongos, nós observamos uma modulação dessas enzimas antioxidantes endógenas. Todos os artigos que nós publicamos, pessoal, se vocês forem no link na minha bio, tem os artigos pré-clínicos, tem o site da Aefion, e como esse vídeo ele vai para o canal do YouTube, nós vamos colocar os links dos artigos também no canal do YouTube para que vocês tenham acesso, tá? As publicações elas estão abertas. Então, vocês vão observar que nós trabalhamos com essas enzimas antioxidantes, com essas proteínas inflamatórias. E nós tivemos um efeito na modulação das enzimas antioxidantes. Quando vocês forem olhar lá no estudo, vocês vão falar assim, poxa vida, mas a Ana disse que eu tenho que aumentar as enzimas antioxidantes para que eu tenha uma homeostase, para que eu tenha um equilíbrio. E eu estou observando aqui que o obeso, ele tem uma maior atividade das enzimas antioxidantes. Aí, o que acontece? O que a ciência, né? Muitas vezes, esse aumento é numa tentativa do organismo
controlar esse estresse oxidativo. Só que ele não consegue. Então, o que o suplemento fez? Como ele diminuiu, ele voltou aquela enzima antioxidante que estava numa quantidade muito alta, mas mesmo ela sendo produzida, ela não conseguia recuperar o estado, o equilíbrio. Quando nós suplementamos, o que a gente observa? A gente vê um nivelamento para aquele animal, controle, aquele animal que não era obeso, tá? Então, quando a gente observa uma diminuição do NF-κB, quando nós observamos que é um fator de transcrição de proteínas inflamatórias, nós observamos uma diminuição de proteínas como P38, nós observamos uma diminuição da esteatose hepática, da resistência à insulina. Os animais, eles tiveram uma estabilização no peso, tá? Durante essa suplementação. E o segundo estudo foi o quê? Foi avaliando de maneira agrupada aqueles suplementos. Então, aqueles componentes que faziam parte da suplementação. O que nós fizemos? Nós segmentamos o suplemento, aonde nós chamamos ele de novel supplement, quando você observar isso nos nossos artigos. Você vai observar que quando nós segmentamos, nós não tivemos os mesmos efeitos que o efeito completo, ou seja, o efeito sinérgico, a simbiose dos elementos dentro do nosso organismo. Então, nós acreditamos que para que se tenha um efeito desejado, o que vale mesmo a pena é a utilização tanto dos elementos das cápsulas quanto associado à silimarina. Acabei não falando da silimarina, né? Nossa, gente, perdão. A silimarina, cardo mariano, né? O silibo mariano, ela tem uma ação hepatoprotetora, mas ela tem uma ação que vai muito além de hepatoprotetora, porque ela também tem uma ação melhorando aí a resistência à insulina. Por exemplo, tem um efeito hipoglicemiante, foi observado em camundongos, né? E nós observamos que essa silimarina, ela tem um efeito bem diferente na microbiota dos humanos. Então, quando nós fizemos a associação da silimarina com as cápsulas LL1, nos humanos, nós tivemos um resultado bem mais positivo quando só faz-se uso somente das cápsulas. Mas, poxa vida, eu uso as cápsulas, mas eu acabo não tomando a silimarina. Não vou ter nenhum efeito? Muito pelo contrário, você vai ter efeito, sim. Toda a minha fala anterior foi falando dos micronutrientes que nós temos nas cápsulas. Magnésio, selênio, cobre, zinco. Desculpa, gente, o cobre a gente não tem, tá? No suplemento. Mas a importância desses micronutrientes para manter o equilíbrio, certo? Do nosso organismo. Poxa vida, mas eu não tenho nenhuma comorbidade. Será que eu posso fazer o uso? Bem, é muito importante que as cápsulas, como nós costumamos dizer, elas não são medicamento. Primeira coisa, tá? O nutracêutico, ele é uma cápsula, é um suplemento nutracêutico que vai atuar em diferentes vias metabólicas. Mas o suplemento, ele é um complemento da sua alimentação. Então, poxa, eu posso fazer o uso crônico? Tem uma condição chamada hormeses, para a gente fechar essa parte de bioquímica básica, na verdade um pouquinho da ciência básica, mas aplicando a clínica, tem uma condição chamada hormeses. Quem é nutricionista aqui já ouviu falar do hormeses? Os meus alunos já ouviram falar do hormeses. A hormeses, ela pode ser nutricional ou pode ser de exercício. O que significa isso? Hormeses é quando você consegue o equilíbrio, a homeostase,
através da ingestão crônica em baixas quantidades de alimentos, de nutrientes. O que significa isso? Eu costumo dizer que a hormeses, a condição de hormeses, ela é muito parecida com a medicina indiana, com a fitoterapia Ayurveda, com a alimentação Ayurveda. Por quê? Quem estuda um pouquinho a medicina, a alimentação Ayurveda, ela fala do tratamento, da cura, da manutenção, da profilaxia através da ingestão de pequenas quantidades diárias. Isso vale para as cápsulas. Por exemplo, nós temos uma recomendação de 4 cápsulas. É muito importante aquele profissional que prescreve ou aquela pessoa que quer fazer uso das cápsulas, está com dúvidas como fazer a administração, por gentileza, pode mandar, pode ligar para a Márcia, pode entrar em contato conosco via WhatsApp, via e-mail, que a gente dá todo um suporte. Mas a recomendação diária são de 4 cápsulas. Mas nós temos voluntários que participaram depois de 1 ano de uso das cápsulas, que faz o uso de 2, uma cápsula, depois de 1 ano fazendo o uso de 4 cápsulas. Por quê? Porque ele entrou no equilíbrio e ele quer manter a hormeses, certo? Que é fazendo a ingestão crônica diária de quantidades não medicamentosas dos elementos que possuem nas cápsulas. Poxa, Ana, mas a silimarina, você fala tanto que a silimarina, que os fitoterápicos, nós temos que usar no máximo por 3 meses. Lembre-se, a quantidade da silimarina que está nas cápsulas, ela é uma quantidade para alimento, para suplemento, não é uma quantidade medicamentosa. Tá? Acima de 300 miligramas, que é considerado uma quantidade medicamentosa. Então, o uso crônico de quantidades das cápsulas depois de 3 meses, 6 meses, se eu quero continuar fazendo uso, pode-se diminuir a quantidade de cápsulas, tá? Porque aí você consegue entrar em hormeses. O exercício é a mesma coisa. O exercício para hormeses, para você entrar em equilíbrio, é feito de 3 a 4 vezes ao dia, acima de 30 minutos, naquela mesma frequência, e aí você estimula a memória celular, tá? Então, isso também vale para exercício, a questão da hormeses, mas tem que ter uma constância, é a mesma coisa no uso de suplementos. Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, que qualquer mudança, ela está relacionada ao estilo de vida. A gente sabe muitas vezes das dificuldades de você ter uma possibilidade de ter uma alimentação em horário adequado, a possibilidade de fazer ingestão de água de uma maneira adequada, dependendo da sua profissão, você não consegue fazer isso. Mas para que você consiga entrar, né, ter um equilíbrio, consiga entrar aí em hormeses, né, manter a homeostase em todas as suas condições, não é apenas uma mudança de hábito, são várias mudanças, certo? Então, assim, pessoal, hoje a minha fala é para mostrar para vocês aonde no nosso organismo os elementos que estão na cápsula, elas têm a capacidade de atuar em uma condição que é o estresse oxidativo e a inflamação, que é inerente às doenças, às diferentes doenças e às diferentes comorbidades, certo? E é isso, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso. Alguém quer me perguntar alguma coisa que eu falei? Eu vi vários dos nossos voluntários aqui, vi vários dos meus alunos, vi vários colegas, o pessoal da Effion tá aí, boa noite.
Obrigada por estarem aqui. Se alguém quiser me fazer uma perguntinha, estou à disposição. Se quiser que eu volte em alguma coisa que eu falei que ficou um pouquinho de dúvida, eu estou aqui para tirar as dúvidas. Tudo bem? Valéria. Oi, Dudu. Dona Isabel. Oi, Márcio. Quanto tempo? A Nath. Deixa eu ver aqui. Olá, Sérgio. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Para mim é sempre muito bom falar daquilo que a gente pesquisa, daquilo que eu acredito, né? Através. Priscila tem uma pergunta. Ô, Pri, me faz uma pergunta aí. Ai, ai. Sigam o canal da F no YouTube, a Priscila constantemente, ela está fazendo lives. O ano que vem a gente vai trazer mais novidades para vocês, a gente vai poder falar um pouco mais dos estudos clínicos que nós tivemos, os resultados, tá? Os resultados que nós tivemos. Inclusive, a Priscila já comentou aí que nós observamos uma redução nos níveis de cortisol nos voluntários que foram suplementados durante 6 meses. E esse resultado, ele foi observado tanto com e sem silimarina. Tá vendo como a silimarina ela pode ter um efeito em determinadas condições e mesmo não tendo a silimarina, a gente tem um efeito benéfico. É muito importante dizer que esse estudo que nós fizemos, ele foi um estudo randomizado, duplo cego, então a gente não sabia qual era o voluntário que estava tomando o suplemento completo e o sem silimarina. Então, o resultado muito, muito positivo que nós tivemos foi essa redução do cortisol, que está aí nesse artigo da parte bioquímica que a gente já submeteu e a gente está esperando aí a análise dos revisores, né? Fica aí, legal. A Priscila está falando aqui que tem uma paciente que baixou as enzimas hepáticas. Muito bom, né? Ai, Bia, muito bom. A Bia perguntou quais seriam os efeitos deletéricos do estresse oxidativo. Muito bom mesmo. Eu tinha esquecido. É verdade, Silvia. O seu cabelo parou de cair, né? A Silvia é uma aluna nossa que também faz o uso da Effion. Muito boa. Eu falei assim, gente, eu esqueci. Quando a gente fala de estresse oxidativo, espécies reativas, gente, essas espécies reativas, elas são instáveis. O que elas querem fazer? Elas querem estabilidade. Aí é que está o problema. Essas espécies reativas, elas se ligam a proteína, carboidrato, ácidos nucleicos. Aonde nós temos esses elementos? Nas células do nosso organismo. Aonde eu tenho lipídio? Na membrana da célula. Essa condição causa peroxidação lipídica. Essa peroxidação lipídica vai produzir os produtos derivados do estresse oxidativo, malondialdeído, vão produzir eicosanoides, prostaciclinas em excesso, que aí vem a inflamação. E aí, tudo isso vai contribuir para os efeitos deletéricos da doença, como você observa. Um exemplo muito visual é quando você vê a oxidação, formação de placas de ateroma. Por quê? Porque tem o colesterol em excesso. Tem inflamação. Essas placas elas vão ficando oxidadas. A peroxidação lipídica é quando você vê o ranço. O que é o ranço? Quando o óleo ele vai ficando velho e rançoso. Imagina aquilo no teu organismo. Não é bom, né? Então, esse é um dos efeitos deletérios que a gente observa no estresse oxidativo, viu? Então, Bia, essa é uma das questões, assim,
deletérias, né, do estresse oxidativo. As meninas aqui, tanto a Silvia como a Priscila, estão falando dos efeitos na questão do cabelo, das alergias alimentares. Pessoal, minha culpa, olha bem, na composição nós temos o beta-glucan. O beta-glucan derivado de levedura. O beta-glucan, ele é um imunomodulador. Mas eu vou contar para vocês que ele também tem um efeito hipoglicemiante. Olha que interessante. Então, ele não é só imunomodulador, ele também atua ali no metabolismo, tá? Glicídico. Mas o beta-glucan, ele tem uma capacidade de estimular principalmente células dendríticas. Amo células dendríticas. E as células dendríticas estão presentes aonde? As células estão presentes ali na derme, né, na parte laminar ali do intestino, e ela pega os bracinhos dela e coloca ali para fora para ela se reconhecer o que é próprio e o que não é próprio, né? Então, é muito bom essa questão das alergias alimentares. E eu estou falando do beta-glucan como imunomodulador, mas também tanto o FOS, o GOS, eles também têm uma ação muito importante aí na estimulação dessas enzimas e na digestibilidade, né? Bem, gente, obrigada, Carla. Que bom ver vocês aqui. Muito obrigada pelos comentários. A live vai ficar gravada. Eu espero ver vocês no próximo ano. Quero desejar desde já, gente, boas festas, certo? Se a gente não se vê por aqui em uma live, mas ano que vem aguardem que a gente está preparando aí muita coisa boa, tá? Para vocês. Fica aqui se vocês tiverem uma dúvida, quiserem saber mais. A Effion, ela está à disposição. Nós estamos aí trabalhando no suplemento há 3 anos. Foi um desejo de toda a equipe, do CEO, da equipe de pesquisa, em trazer um suplemento e mostrar a sua comprovação científica. Ó, Joélia aí, uma das nossas voluntárias, né, Jo? Obrigada pela presença. Pessoal, muito obrigada. Eu estou à disposição, se eu demorar um pouquinho para responder, né? Sinta-se à vontade aí para mandar mensagens no inbox. Ó, um beijo, boa noite a todo mundo e até uma próxima. Tchau. Beijo, Bia, até. Tchau, tchau. Tchau, Dona Isabel, boa noite. Obrigada, gente.